Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a AV2 de História do terceiro bimestre. Nós precisamos entender que estaremos falando do final do século XIX e começo do século XX no mundo e no Brasil. No mundo, a gente tem o contexto do imperialismo. E você precisa lembrar que império é um reino que conquistou outros, é um país que conquistou outros. Quando a gente fala de impérios no século XVI, XVII, a gente está falando de domínio político, o rei de um país mandando na sua colônia. Mas quando a gente fala de imperialismo do século XVIII em diante, do século XIX principalmente, estamos falando de imperialismo econômico. Os Estados Unidos têm grande influência imperialista no Brasil, mas o presidente dos Estados Unidos não manda diretamente na política do Brasil. Só que se as empresas norte-americanas decidissem sair todas ao mesmo tempo do Brasil, a nossa economia seria bastante afetada. Aqui temos uma charge de quando George Bush invadiu o Iraque, e aí ele alegava, pelo menos na visão de quem fez a charge, que ele teria 710 motivos para invadir o Iraque. Eles seriam terroristas, eles teriam armas químicas, eles seriam fanáticos religiosos, não respeitam os direitos humanos, não respeitam os direitos das mulheres. Mas até que alguém fala: senhor presidente, parece que a placa está de ponta cabeça. Vocês têm uma boa motivação para invadir o Oriente Médio? 710 de ponta cabeça da oil, que é petróleo em inglês. Isso nos mostra os grandes interesses dos países imperialistas, que são ter matéria-prima barata, no caso petróleo, por exemplo, a mão de obra barata, gente para para fabricar os produtos com salário muito baixo, e novos mercados consumidores. Agora sim, gente para consumir os produtos. Uma outra charge que ajuda bastante a entender o imperialismo é a partilha da África. É o que as grandes nações europeias fizeram ao devastar o continente africano e distribuir as suas riquezas entre Europa e Estados Unidos. Essa charge fala sobre isso, sobre a exploração das riquezas minerais, ouro, prata, diamantes, bronze, estanho, marfim, retirados da África e levados para a Europa e para os Estados Unidos. Vamos ver, além deste imperialismo que estava acontecendo numa macrovisão, o que estava acontecendo no Brasil na mesma época. A economia cafeeira era que sustentava o Brasil. O café virou o grande símbolo, como desse senhor que, mesmo ao ser entrevistado sobre as condições dos hospitais públicos, ele fala: quero café, e virou meme na internet. A economia do Brasil era baseada no café. E o café trouxe modernização para o Brasil. Trouxe a construção de ferrovias, como a Ferrovia Santos-Jundiaí, trouxe a construção de portos, como o Porto de Santos. Então foi uma modernização. Mas foi uma modernização conservadora. Ela conservou o caráter agroexportador do Brasil, a manutenção dos plantations, a pobreza de boa parte da população. Então essa parte é conservadora. A população continuou na lesma lerda. Na lesma lerda. Aqui a gente tem uma cena impressionante. Toneladas de café sendo queimadas numa política artificial para manter o preço do café alto mesmo em época de crise. Quando em épocas de crise internacional, após a Primeira Guerra, por exemplo, a Europa não comprava o café e o café ficava encalhado, ele não era distribuído para os pobres porque isso poderia afetar a lei da oferta e da procura. Algo que tem oferta fácil demais, o preço cai. Então havia um convênio do governo federal, formado por cafeicultores, que compraria os estoques dos outros cafeicultores para queimá-lo, para jogar ao mar.
E aí a gente tem a queima do café, que foi para fazer um controle artificial dos preços do café elevados. Para você lembrar que o convênio de Taubaté era aquele onde o estoque de café era queimado, lembra que para queimar tanto café precisa ter tauba até o teto. Tauba até o teto. Foi fraca, mas é um bom jeito de lembrar. Nessa transição entre o Império e a República é proclamada no Brasil em 1889, na transição do século XIX para o século XX. Dom Pedro II é considerado um governante pouco dinâmico para atender os interesses destes fazendeiros do café, que queriam a construção de portos e ferrovias, de alguns industriais do Brasil, que estava começando, das classes populares que estavam preocupadas de ter um terceiro império, onde o filho da princesa Isabel, o marido da princesa Isabel governaria, o conde Deu, um francês, e a própria igreja deixou de apoiar Dom Pedro porque ele interferiu muito em assuntos internos, principalmente numa questão de uma carta que o Papa Pio IX mandou, pedindo para que os membros da maçonaria fossem excomungados, não recebessem a comunhão, e Dom Pedro, que provavelmente era da maçonaria, pediu para este documento não ser aceito no Brasil, criando uma grande divergência aí com os religiosos da época. Os militares que foram para a Guerra do Paraguai voltaram vitoriosos e acharam que teriam recompensas e cargos. Dom Pedro II praticamente falou: não fizeram mais do que a obrigação. E os marechais então vão começar a organizar a formação da República da Espada. Deixa eu só ver se eu tenho aqui a República da Espada. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais, tá? A República da Espada é a fase da República Velha, ou da Primeira República, onde quem governa são os militares. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, cujo símbolo era a espada. Depois da República da Espada, nós temos a República Oligárquica dos grandes fazendeiros, também apelidada de República da Política do Café com Leite, já que na maior parte das vezes os presidentes eleitos eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais. São Paulo produtor de café, obviamente. Minas Gerais produtor de leite. É só lembrar do queijo Minas, doce de leite, pão de queijo. Professor, mas como eles tinham certeza que o povo votaria nos candidatos desses estados? As eleições eram fraudadas. Uma vez que o voto era aberto, os grandes fazendeiros que tinham seus currais eleitorais, mostrados aqui nesta cena, ou seja, os seus funcionários, as pessoas que moravam junto com ele, os agregados, para bajularem e pelo controle que ele tinha, votavam em quem ele mandava. Não confunda o coronel aqui, dono de fazenda, com um cargo militar, tá? É um título mais de status ligado a chamar de coronel, alguém que manda numa grande fazenda. Diferente dos marechais, são líderes militares. Então os coronéis tinham acesso pelo menos a duas práticas ilegais de fraudes. Uma era colocar capangas armados ou violentos ao lado das urnas e ver em quem o eleitor estava votando, e se não votasse no candidato indicado, poderia ser vítima de violência. O cabresto é isso, é aquilo que a gente coloca num cavalo, num burro, para guiar a cabeça dele por onde ele deve ir. Outras vezes, a fraude eleitoral estava ligada ao clientelismo, dar presentinhos, dentaduras, botas, canetas, em troca de voto, né? Muito bem, já vimos o curral eleitoral. Eu acredito que se você souber essas questões de transição do segundo reinado de Dom Pedro, para a República Velha, e você também souber sobre o imperialismo, você estará preparadíssimo para a nossa AV2. Leia os capítulos, tanto do livro de História do Brasil quanto de História Geral. Reveja as anotações, veja este vídeo quantas vezes precisar, e eu tenho certeza que você fará uma excelente prova.
Até a próxima, pessoal!